Então a gente precisa começar a entender um aspecto muito legal que diz assim: para quem é o milagre? Tá? Tá com medo já, tio? Nem comecei. Para eu descobrir para quem é o milagre, tá? Eu não quero falar com vocês tecniquez, tá bom? Porque quando a gente vai começando a estudar ajuda humana, tá? Tem um monte de termo idiota que o povo gosta de usar aí e que na prática as pessoas não sabem o que é, tipo universo de crença, tá? Ou crença limitante. Então vamos tentar falar português aqui com vocês, tá? É simplesmente, isso se trata simplesmente daquilo que você diz para você mesmo, não é para mim, não é para o seu papai, não é para sua mamãe, não é para o padre, é para você, tá? O que é que você acredita, tá? E quando a gente pergunta assim para você, no que é que você acredita? Qual seria a sua primeira resposta? Vamos pensa aí dentro da tua cabeça, tá? E a partir do momento que você começa a responder isso, tá? Eu, por exemplo, coloco pessoas nas quais eu acredito, divindade, a estrutura da divindade na qual eu acredito. Mas para eu poder acreditar, eu preciso entender de que maneira que essa história ou essa crença chegou para mim, tá? Que é completamente diferente daquilo que você, se é que você frequenta ou foi criado dentro de uma estrutura religiosa, tá? É completamente diferente disso. Por quê? Porque quando eu vou doutrinar você dentro de uma determinada visão, uma visão é assim, ó, tristemente, tá? Tristemente. Por quê? Porque eu preciso que você acredite naquilo que eu estou te falando e que você comece a ignorar absolutamente tudo que está em volta. O que é uma tremenda loucura, tá? Tremenda loucura. Por que eu estou dizendo para você que é loucura, tá? Que tem de pastor me xingando, que tem de padre me xingando, é uma coisa sensacional. Tá? E eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Mas vamos lá. Tá? Por que eu quero colocar isso para vocês? Porque dentro das doutrinas religiosas, você começa a colocar sobre o que você pode falar, o que você não pode falar, e uma palavrinha que é muito mal utilizada. Mas muito mais. Muito mais importante do que a maneira como ela é colocada. Que é um tal de dogma. Tá? Dogma, para o cristão, é aquilo, basicamente, que eu estou te dizendo para que é assim, e é assim que você vai acreditar, e é assim que você vai repetir, e você não vai questionar isso, porque isso é dogma, que não tem absolutamente nada a ver com o termo dogma. Tá? O termo dogma se refere a leis que fundamentam as coisas. Tá bom? Para fundamentar, eu preciso entender, tá? Então, vamos começar a tentar entender assim, tá? Na mitologia hindu, tá? Existe divindade que nasceu sem ser concebida, tá bom? Tá? Nas religiões orientais, que hoje a gente chama de pagãs, tá? Os cristãos chamam de pagãs, tá? Você tem menção a pelo menos 5, 6 crianças que foram deixadas no rio, exatamente como Moisés. Você tem menção a 5, 6 eventos de dilúvio que acabaram com o mundo conhecido, tá bom? Que fazem parte de corpos religiosos ou corpos de lei oral que foram passadas
entre os povos e que para eles são realidades. Tá bom? A verdade é que no Ocidente, a maioria das pessoas foi doutrinada dentro de uma coisa que a gente chama de Codex Cristão. Para vocês é a tal da Bíblia. Tá? Mas não é a tal da Bíblia, que vocês precisam entender como é a Bíblia. Tá? Porque a Bíblia, da maneira como ela foi concebida, tá? Ela ignora, tá? A maior parte do conteúdo de onde se originou o Antigo Testamento, que é na Torá judaica. Tá? A Torá judaica tem experiências com Deus que são muito mais intimistas do que a maneira como a gente conta. Tá? A gente, quando eu digo isso, é como cristão, quem se baseia no Novo Testamento. Tá? Então se ignora uma grande parte do Antigo Testamento. E se ignoram muito mais coisas. Tá? Como, por exemplo, todos os livros ou todas as referências que são chamadas de apócrifas. Tá? Ou seja, os livros que não fazem parte deste códex ou desse corpus bíblico que foi determinado pelo Conselho de Nicéia. Concílio. Tá? Se reuniram para escolher quais livros iam fazer parte, né? Ou quais livros não iam fazer parte. Tá? Além do que, vários desses livros foram encontrados só no século passado. Só para vocês terem ideia. Tá? Que fazem menções ou fazem referência a outros textos que fazem parte do corpo bíblico. Então eu pergunto de novo para você, no que você acredita? Tá? Porque se você for dizer para mim que você acredita na estrutura bíblica e tudo o que tem em volta é bobagem, eu vou dizer para você que você tem um probleminha dentro da construção do teu conhecimento. Tá? E o primeiro problema de construção, tá? Talvez esteja ligado a uma certa natureza das coisas bíblicas. Por exemplo, a família de Jacó, que eu mencionei na última live. Tá? Ou seja, eu tenho filhos de mulheres diferentes que fazem parte de uma família que é uma das referências dentro da doutrina que vai gerar, né, a família da qual vai descender Jesus, tá? E que são todos abençoados por Deus, pelo próprio livro. O livro diz isso. Não sou eu que estou dizendo, o livro diz isso. Tá? E que receberam por parte do comando de Deus atributos. Tá? E aí você pensa assim, beleza, eu vendi o meu irmão, tá bom? Mas a minha casa recebeu um atributo de Deus. Não te parece meio estranho isso aí? Mas é assim que funciona. Por quê? Porque o teu universo de crenças, né, aquilo que a gente chama de crenças, elas viram limitantes. Ou seja, aquilo que você acredita te limita, né? Porque você acredita em coisas que são inquestionáveis. E aí eu preciso falar para você uma verdade que ela permanece absoluta até os nossos dias. E sinto dizer para vocês, ela vai continuar. Tá? Porque o fato de eu estar falando com você por um aparelhinho, tá? Que até 30 anos atrás não existia e ele não ia conseguir reproduzir imagem e som dessa maneira, tá? Simplesmente porque alguém, tá, disse que isso era possível e começou a trabalhar para botar essa ideia e transformar isso numa coisa possível. Tá? Os computadores da NASA, que eram os melhores do mundo, né, na década de 60 e 70, tá, tinham o tamanho da minha casa. Certo? Uma casa de 3 quartos era o tamanho dos computadores. Hoje, nesse aparelhinho que está aqui na minha frente, com o qual eu estou me comunicando com vocês, tá? Eu tenho mais memória
certo? Disponível do que muitos daqueles computadores que são maiores do que essa sala. Dessa mesma maneira, dentro do corpus bíblico, tá? A gente ignora ou a gente faz questão de colocar Adão como um perfeito idiota. Porque a gente não lê o livro, a gente não entende a herança, a gente não reconhece a estrutura religiosa que gerou o livro, que é a hebraica, tá? Não é só a judaica, é a hebraica, tá? Então você desconhece a estrutura de formação daquilo que você acredita, certo? E aí você vai desprezando menções que são feitas no texto, porque elas deixam de ser importantes. Como a perfeição de Adão, porque ele foi criado dentro da perfeição, né? Os anjos que estavam lá com Adão, certo? O fato de Adão ter percebido o mundo físico e ter se desconectado da perfeição de Deus, tá? Porque ele ficou preso na estrutura física das coisas. Então é por aí que eu quero começar com vocês. Falei bastante, né? Mas é por aí que eu quero começar. Tá? As prisões físicas que vocês têm, elas são muito mais importantes para vocês, tristemente, do que tudo que serve vocês, direta ou indiretamente. Vou repetir para vocês. Eu gosto de repetir as coisas que vocês precisam entender. Tá? A estrutura daquilo que vocês chamam de problema, tá? É muito mais importante do que o que cerca vocês. Tá bom? Tá? E muitos de vocês que assistem depois, que vão ver essa live depois, e que aí começam a falar comigo, dizem assim, você fala isso que não tem problema. Rapaz do céu. Tá? Eu tenho muito problema. Tá? Certo? Mas a diferença é a maneira como eu vivencio os meus problemas. O céu está primeiro, as pessoas estão primeiro, as pessoas das quais eu tenho que cuidar, ou eu sou responsável por elas, ou as pessoas com quem a gente troca amor são mais importantes. Aí a gente começa a falar de problema. Tá? Mas a natureza humana não funciona assim. Então, se ela não funciona assim, ela está desconectada da ação do milagre. Não porque o milagre não aconteça, tá? Mas porque os pequenos milagres diários, eles são diários e eles são milagres, e eles acontecem na vida de absolutamente todas as pessoas, todos os dias. Mas as pessoas não dão a mínima importância, quanto mais a referida, a devida importância que deveria acontecer. Então esse é o primeiro aspecto de para quem é um milagre. Tá bom? Por quê? Vamos colocar assim. Eu quero me reconciliar com a minha família. Ou eu quero me reconciliar com o meu marido, com a minha mulher, com a minha sogra, com quem quer que seja, tá? E eu sou cristão e eu estou obrigado, certo? Porque a minha sogra deixou de ser católica, virou evangélica, ou vice-versa. Ou a minha sogra deixou de ser católica e ela virou espírita, ou ela virou umbandista, tá? Aí eu pergunto para você, dentro do teu universo de crença, dentro daquilo que você diz que é a verdade, que te mantém porque é aquilo em que você acredita, tá? O que justifica essa discussão, ou essa briga, ou essa separação? Porque a pessoa pensa diferente de você? Então você não está lendo o livro e você não anda no caminho daquilo que você diz que você acredita. Isso é crença limitante. Quando eu falo assim, Jesus disse para o povo dele, para o apostolado, que eles tinham que sair e pregar
mundo afora, onde quer que fosse. Aí eu digo que eu sou cristão, mas eu não falo com alguém que é de uma religião diferente da minha. Tá? E se eu começo a desprezar essa pessoa, ou começo a não dar importância para aquilo que ela me diz, eu preciso começar a repensar todos os fundamentos da minha vida. Então eu vou colocar aqui rapidinho para vocês aí, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí para mim, se é algo que você faz diferente, tá? Então tá, normalmente, tá? Este ano eu estou levando meu filho para a escola, saio de casa mais ou menos às 15 para 7 da manhã, tá bom? E deixo ele na porta da escola, vejo ele entrar, cumprimento normalmente quem está na porta, tá? Vocês ouviram o que eu falei? Eu cumprimento. Bom dia, como você está? Você vai bem? Né? Tá? Normal. Antes de eu cumprimentar, eu tinha que perguntar para as pessoas assim, opa, você é cristão? Você é espírita? Você é judeu? Tá? Quando você vai comprar o teu pão de manhã, você entra na padaria, pergunta para o caixa se ele é cristão, pergunta para o padeiro que botou a mão na massa que fez o teu pão, se ele é judeu, se ele é muçulmano, se ele é sikh, se ele é maronita, se ele é hindu, se ele é budista Nichiren, ou se ele é zen budista. Já perguntou isso aí? Quando você vai na farmácia, ou quando você vai no médico, porque você tem alguém que está passando muito mal, que acabou de infartar e vai morrer, antes de ser atendido, você para a emergência do hospital e fala assim, opa, o recepcionista tem que ser cristão, ele tem que ser dessa designação. A pessoa que vai fazer a ficha tem que ser cristão dessa. A pessoa que vai tirar a pressão tem que ser dessa. O médico que vai atender. Você faz isso? Porque se você faz aí, escreve aí para mim, porque eu preciso convidar você para fazer uma live, só eu e você. Tá bom? Para o universo, assim. E essa nós vamos pagar para ela chegar onde ela tem que chegar. É doideira. É doideira. Tá? Porque você está segregando antes de você conhecer. Ou antes de você usufruir do milagre. Aí você vai dizer, pô, mas onde é que está o milagre nisso aí? Cara, você chega lá na padaria, beleza? E o pão está pronto. Você não tem mais que fazer pão. Ah, isso aí não é milagre. Você que pensa, amigão. Você que pensa. Tá? E você compra pão num dos países do mundo que menos produzem trigo. Tá? Certo? Onde o salário na grande maioria do território nacional, o salário é salário de fome. E as pessoas continuam trabalhando. Então, se você come um pão legal de um cara que é mal pago, ele está lá fazendo um milagre para você. Ele está lá entendendo que ele precisa fazer aquilo para sustentar a família dele. Ele está fazendo o melhor para você, ele nem te conhece. Olha que legal. Conseguem entender isso aí? Vocês conseguem entender isso aí? E se vocês conseguem, bota um coraçãozinho aí. Bota um sinal de vida. Tá? Porque é para a gente começar a entender para quem que é o milagre. Tá? Porque é muito complicado dizer para vocês que o milagre acontece todo dia. Toda vez que vocês recebem uma grande ajuda, tá? Ou uma pequena ajuda, onde você está desesperado, é um milagre. Porque se você soubesse resolver, você não tinha entrado em desespero. Entendeu? Se você soubesse resolver, você não tinha pedido ajuda. E aí vocês olham e falam assim, opa, agora me serviu. Tá? Então me serviu, resolveu esse meu problema aqui, agora eu não preciso mais. É assim que vocês falam. Porque o que eu conheço de gente que só reza quando está em desespero, quando a casa está para cair, quando teve desgraça, quando está com medo, quando está sem nenhum dinheiro, aí começa a rezar. Se você começar a entrar nas igrejas,
você vai ver que a conversão ela é feita bem assim. Ah, está em desespero, vai para a igreja. Tá? Quando você deveria entender que você deveria dar graças sempre e em todo lugar. Lembra disso? Já ouviu isso na tua vida? Tá? Para você dar graças sempre, em todo lugar. E que todas as estruturas religiosas, inclusive as orientais, dizem isso. Tá? Que as crenças nórdicas, normandas, legal? Vão para a guerra e dizem para o cara assim, querido, eu estou aqui, ó, tá? Se for o meu dia de morrer, certo? Que os meus antepassados me encontrem no salão do Valhalla, onde os dignos vão se encontrar. Porque se for a minha hora, eu morri. Se não for a minha hora, certo? Eu estou abençoado por Odin e por Thor. Estou abençoado. Será que você, para começar a receber o milagre, ou para começar a perceber o milagre e entender o quanto ele acontece na tua vida, você tem um mínimo de vergonha na cara, tá? Para você começar a perceber o que, quem e quanto as coisas, as pessoas, as situações são importantes na tua vida? Porque se você começar a ler o livro da maneira estúpida, não é só esse, são toda a codificação religiosa, você vai começar a entender que os vários dos milagres aconteceram para famílias que caíram em desgraça. Tá? Se você pensa que a estrutura que você reconhece como o mundo é a estrutura de conhecimento do universo, você nunca leu o livro. E não entende absolutamente nada de nada. Porque a partir do momento que você despreza, tá, toda a criação do universo e você se coloca como os seres, o ser humano é o ser mais importante do universo, você tá louco, cara. Tá completamente surtado. Você não entende, porque a gente não tem nem noção da criação. Tá? Nosso avanço tecnológico está deixando a gente começar a entender a criação, onde tem água, onde tem possibilidade de vida, tá? Há 10, 15, 20 anos. Tá? Agora que a gente está conseguindo começar a observar, agora que você entende, porque teve um grupo de doidos, certo? Muitos deles que foram queimados pela igreja, ou que foram excomungados, ou que foram tirados da sociedade, tá? Porque imaginaram que o mundo era diferente do que ele estava vendo. E aí entra aquele mecanismo do milagre, que é a tal da ciência. Aí ela vem e prova. Olha que legal. Ela vem o que prova, o que era impossível, o que foi colocado dentro, na época, da visão do Codex Bíblico como pecado, heresia, certo? Atentado contra Deus, e hoje é verdade. E aí você faz como? Onde é que estava o problema? O problema estava no livro? O problema estava na doutrina ou o problema está nas pessoas? Começa a prestar atenção nisso aí. Começa a prestar atenção onde é que está esse problema. Tá? Começa a prestar atenção nisso. Onde é que está esse problema? Porque a maioria dos problemas do nosso mundo, tá? Essa bolha onde a gente vive, porque o planeta Terra ele é uma bolha, vocês precisam entender isso aí. Tá? Ele é uma bolha. A estrutura dele está aqui, ó. Ela está cobertinha aqui. Se você começa a fazer buraco na bolha, você afeta toda a estrutura. Se Deus manda, que é Deus que manda, se você pensar que Deus cria tudo, tem uns caras legais que... tem uns caras bacanas que falam assim para mim. Falam assim para mim. Deus criou o bem, mas ele não criou o mal. Tá bom?
Deus criou absolutamente todas as coisas. Aí você precisa entender. E deu às pessoas, aos seres, livre arbítrio. E aí você precisa entender. Para você poder entender o contexto de mal, não adianta você começar a ser filósofo, porque eu sou filósofo de formação, eu sou teólogo de formação, e não vou dizer uma babaquice dessa para você. Tá? Porque o mal é a ausência de Deus. Não é não, querido. Não é não. O mal faz parte da mediocridade em você não perceber o teu suprimento, de você não perceber amor, e você começar a querer mais do que lhe é devido. Essa é a origem do mal. E ela é baseada no livre-arbítrio. Por quê? Porque o leão, amigão, certo? Tá? O leão não mata à toa. O elefante não mata à toa. A baleia não mata à toa. Tá? Não mata à toa. Tá? O antílope não mata à toa. O rinoceronte, o hipopótamo, o tigre, tá? O chacal. Ninguém mata à toa. Ninguém cria para matar, que nem a gente faz. A gente cria para matar. A gente, para criar gado, mata a floresta. Então, né? Tá? Você gasta mais água para cortar uma vaca para você poder comer a carne dela, né? Ou para você fazer leite, do que você alimenta, né, um bairro por mês. Olha que coisa linda. Então vocês não têm noção de milagre. Porque nas pequenas coisas, nós, enquanto humanidade, invertemos a ordem natural das coisas. Vocês conseguem entender isso aí? Na prática? Porque o que eu vejo das pessoas, tá? E eu cuido de gente há bem mais do que 40 anos, tá? É exatamente isso. Elas vêm, elas procuram ajuda, a minha, a de outros terapeutas, a de outros médicos. Elas vão, ou até da igreja, elas vão enquanto a gente está falando, está resolvendo o problema que elas não sabem resolver, tá? E até onde a gente está falando que as pessoas querem ouvir. Até aí está lindo. A hora que você olha e fala assim, tá errado, tá? Aí dói. Aí não quer mais. Entendeu? Por quê? Porque aí ela quer continuar fazendo o que ela faz do jeito que ela faz. Entendeu? Se você não entendeu, eu vou começar a te dar exemplos muito simples e muito práticos. Tá? Eu moro na Baixada Santista. Tá bom? Cidade de praia. Quem manda? É o mar e a chuva. Por isso que a maioria das cidades de praia aqui da Baixada tem uma coisinha chamada canal para escoar água. Tá bom? Aí quem mora aqui joga o lixo aonde? No meio da rua. Aí ele vai pro bueiro, do bueiro vai para onde? Vai pro canal. Aí quando enche a cidade, de quem que é a culpa? A culpa é da prefeitura, a culpa é do governo, não é das pessoas. Por quê? Porque a gente não internaliza erro. A gente não se responsabiliza por erro. E se você não se responsabiliza pela tua parte do erro, você também não se compromete com a tua parte do perdão. Você não se compromete com o entendimento do outro, que é diferente de você, que concebe um mundo diferente de você, que de repente na vida passou por um problema e mudou aquilo que ele acreditava. Tá? Um dos livros que não faz parte da Bíblia, certo? Que ele foi tirado, é o livro de Enoque. Vocês sabem quem é Enoque, não? Tá? Enoque é o filho de Caim. Legal? Caim quem é? Caim é o cara que matou o irmão, o tal do Abel. Ele matou o Abel. Legal? Aí ele foi exilado. Aí a Bíblia não dá o nome da mulher com quem ele concebeu. Ele teve um filho chamado Enoque, né? Que na maioria dos textos diz que viveu 365 anos. Tá bom? Então você que
que acredita no livro, você acredita que tem gente que viveu 365 anos? Você acredita que Matusalém é o cara que mais viveu até hoje? Ou você simplesmente diz assim, isso aí é interpretativo. Então aquilo é exatamente isso que eu quero dizer para você. Então, o que você quer do seu jeito é interpretativo. Tá bom? A hora de você chamar os outros de fariseu, de pagão, né? Aí não é interpretativo, aí é literal. Olha que bacana. Tá? Então você precisa começar a entender assim, né? Se o médico que te salvou, se o coveiro que enterrou um parente seu e teve o maior cuidado de enterrar um parente seu, se ele é da mesma religião que você. Tá? Porque, já pensou? Você entra no pronto-socorro, você é radical, você é ortodoxo, radical, tá? E o médico que faz o teu transplante de coração, ele é da Umbanda. E aí você diz assim, mas a Umbanda é pagã, só tem demônio. Olha só tem gente ruim, só tem... E aí o cara salvou a tua vida. E agora? A hora que você descobre isso, você faz o quê? Você pega uma faca, corta, devolve o coração? Essa é a percepção que eu quero que vocês comecem a ter, para que vocês comecem a perceber o que é milagre. O que é milagre na vida prática. Tá? Tem um monte de gente que vende serviço no mundo. Um monte. Tá? A gente que tem consultório é exatamente assim que funciona. Certo? Você vai no consultório, beleza, mas tudo é caro para você. Então o seu gosto, a bebida, a bolsa da moda, o teu sapato, não é caro, mas o teu socorro é. Por quê? Porque o teu socorro ele é imediato aqui, ó. Tá? Porque vocês não tomam consciência do quanto o socorro, ou do quanto a ajuda, ou do quanto o milagre transformou a tua vida. E aí você simplesmente usa a energia do milagre, tá bom? E sai andando com ela. E aí não te interessa mais. Você já recebeu. E agora você pode voltar para a tua vida. Normalmente para fazer um outro excesso, precisa de um outro milagre daqui a pouco. É isso que vocês não conseguem entender. Tá? Essa semana tem uma discussão aí que está rolando faz quase uns 6 meses, por causa de Enoque. Tá? Porque um blogueiro escreveu que a Bíblia tem menções a outros mundos, tá? A outras formas de vida. Tá? E aí o pessoal que é radical caiu de pau chamando o cara de herege. Ele é herege, que ele não pode escrever um negócio desse, que ele está em pecado, que ele vai para o inferno, que ele tem que ir morar com o demônio. Bem cristão isso aí. Bem amoroso. Sendo que o cara está falando a verdade. Porque o povo que está estudando hebraico bíblico hoje, o povo que está estudando grego, não estudou copta. Você está lendo Bíblia, você está lendo livros, mesmo os livros orientais, que são a tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. E você está traduzindo, por exemplo, para o português, certo? Que é uma língua aí que tem mais de 1 milhão de termos, línguas que tinham menos de 3.000 palavras. E aí faz como? Você ignora isso aí? O sentido da palavra se adaptou porque é importante para você? Porque é assim que o milagre é concebido. Tá? Porque quem está lá escrevendo, ou quem está botando lá no livro que foi inspirado por Deus, está dizendo que o meu exército que está com Deus
pode matar todo mundo, porque todo mundo é herege, todo mundo é pagão, todo mundo não presta. Então eu estou matando em nome de Deus. Então, de novo, eu preciso dizer para você, precisa repensar o jeito que você acredita nas coisas. Porque se você estudar um pouquinho de história, tá bom? Posso te ajudar também, porque também estudei história. Tá? Você vai começar a entender umas coisinhas maravilhosas. Tá? Que você teve papa casado, né? Papa tarado, papa homossexual. Você teve tudo isso dentro da igreja. Que os papados serviam a principados ou reinados ou países e que as coisas eram decididas muito mais politicamente dentro dos interesses da igreja do que qualquer outra coisa. E aí não interessa que igreja. Porque eu estou falando das pessoas, não estou falando do fundamento. Que as pessoas deturpam o fundamento. As pessoas deturpam o que é amor. E são as pessoas. Porque se você botar um monte de criancinha sentada, legal, tá? Para começar a brincar junto, beleza? Dá banho, troca a fralda de todo mundo, igualzinho, independente da cor que tenha, da família que tenha, da herança que tenha, dos pais que tenha, daqui a 20 minutos, certo? Tá todo mundo de fraldinha suja, remelento igual. Eles estão brincando, se respeitando, se amando, né? Quebrando o pauzinho deles, depois estão se acertando. Por quê? Porque eles não têm a quantidade de preconceito, nem a quantidade de deturpação que nós temos. Simplesmente assim. Tá? Quando você ouve de um cara que é morador de rua, ele fala assim, me dá R$1 para comprar uma pinga, você fala assim para ele, nossa, ele é vagabundo, vai trabalhar vagabundo. Fofo, sai do teu mundinho e vai ver a quantidade de gente que tem morando na rua. Vai ver a quantidade de gente que está sofrendo, que não recebe o teu milagre todo dia. E aí, quando na hora que ele fala para você, me dá R$1 para eu comprar uma pinga, tá falando a verdade, olha que legal. Não é? Então, se ele te fala a verdade, ele está errado. Se ele mente, ele está errado. E é assim que funciona. Porque a gente tem uma coisa chamada pré-julgamento. E a gente tem um posicionamento que a gente tem que ter. Ah? Eu também acho que você tem que se posicionar na vida. Mas tenha um mínimo de informação. Tá? Porque os nossos antepassados diziam uma coisinha bem bacana assim. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Parece besta, né? Por quê? Você vai lá, aí o cara bate na mulher, ou a mulher bate no marido, ou um trai o outro, aí você vai lá, toma partido, daqui a pouco eles vão lá e se acertam. Quem é o idiota? Você. Quem foi se meter na vida alheia? Você. Olha que legal. Tá? Cada um cria filho de acordo com aquilo que entende que é o certo. Tá? Não tem certo nem errado. Sinto muito falar isso para vocês, mas não tem. Você tem um monte de filhinho de papai que nunca sofreu absolutamente nada na vida, né? Que é criminoso, que é drogado, que é louco, né? Que trai, que faz filho no mundo, não cria, que é patrocinador de aborto. Você tem um monte de gente que, certo, veio de uma família estruturada e degringolou. Você tem um monte de gente que saiu do literal inferno, que veio de casa pobre, sem comida, sem absolutamente nenhum recurso, e virou gente íntegra. E sai pelo mundo ajudando os outros. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, tá? Faz o que a gente faz todo dia. Reconhece e agradece todos os milagres que acontecem todos os dias.
Deixa eu repetir para você. Reconhece e agradece todos os milagres que acontecem na vida da gente todos os dias. Consegue entender isso aí? Hã? Consegue entender que nesse mundo cheio de gente doida, você entra na tua casa, tem alguém que te ama? Tem alguém para te dar um abraço, para te dar um beijo? Para perguntar como é que você está? Para pegar um copo d'água para você? Alguém que você se importa e quer cuidar? Alguém que você respeita? Em vez de você entrar em casa, você traz o mundo de fora, então você só vê desgraça, só fala de desgraça, está muito preocupado se o Lula vai ser presidente. Tá? Independente de quem seja presidente, de quem seja rei, de quem seja qualquer coisa, as pessoas são mais importantes. Então você não devia estar pensando num partido político. Você devia estar pensando na verdade que as pessoas manifestam. Porque muitas vezes não é nem o que elas falam. Tá? Nem o que elas falam. Porque está cheio de padre adúltero, está cheio de padre pedófilo, está cheio de pastor adúltero, está cheio de pastor pedófilo, está cheio de budista que não é budista, está cheio de hinduísta, beleza? Que não respeita o rio nem a religião dele, está cheio de celta, que está fazendo mandinga para ver se aprisiona alguém para o amor. Para, meu. Para. Porque você só pode responder por você. E essa é a melhor verdade do universo. E é exatamente por isso que a estrutura criadora te deu livre arbítrio. Que é para você responder para você. Você já pensou se realmente vai ter alguém do outro lado que vai pesar o teu coração? Tá? E aí você vai dizer assim, mas eu acho que eu fui bom a vida toda. Ele vai dizer, mas o teu coração não é. E aí? Tá? Porque as coisas têm contextos diferentes. Os milagres têm conceitos e contextos diferentes. Tá? Então eu vou explicar assim para você começar a pensar, para a gente chegar na live da sexta-feira e eu explicar para você a estrutura do milagre e por que tem tanta vida em tanto mundo por aí, tá? Que tá no Codex. A gente só que não quer reconhecer isso aí, tá? Porque você não pode ter um entendimento de que civilizações que vieram antes da gente, certo? Já tinham uma visão tecnológica que muitas cidades até hoje não têm. Saneamento básico, fornecimento de água, geração de energia. Não tem. E que esse conhecimento desapareceu e voltou de um outro jeito. Tá? Então eu vou colocar para você coisinhas lindinhas assim. Tá? Eu, tá? Não consigo pagar as minhas contas, certo? Tá? E aí eu tenho vergonha, eu me sinto um lixo, tá? Aí eu entro na minha casa, pego um revólver que eu não deveria ter, tá? Boto aqui assim, faz assim, BUM! Estouro o meu cérebro, espalho ele pela casa, que é para deixar a minha família com uma ideia maravilhosa e uma visão linda, para eles lembrarem pro resto da vida. Tá? Um japonês não consegue pagar as contas dele, tá? Porque ele errou, porque ele pediu um empréstimo e não conseguiu honrar, aí ele entra em casa, tá bom? Pega uma faca, tá? Senta no meio da porta da casa dele para ele não se matar lá dentro, e ele, ó, se suicida.
Tá bom? E em vez dele ser suicida, como eu, que fui lá e atirei, tá? Ele é digno. Ele é honrado. Ele não quer mais envergonhar o mundo, nem a família dele. Então você, para conversar de preceito, para você começar a reconhecer o que é milagre, você precisa começar a entender o que é cultura. Você precisa começar a entender da maneira como as culturas funcionam. Mas antes, eu quero que vocês todos deem 4 passinhos para trás. Antes de entender qualquer cultura, qualquer um de vocês tem a obrigação de entender o humor e suas manifestações. Porque bom dia não custa nada para ninguém. Tá? Perguntar para as pessoas como elas estão não custa nada para ninguém. Tá? Mas você ter gente que está no teu mundo, na tua família, ou você, certo? Que só reclama, que só pragueja, que nunca tá bom, que está eternamente insatisfeito com absolutamente tudo, mesmo que você tenha ganho um enorme milagre de presente ontem. Vocês precisam começar a reconhecer isso. Porque esse tipo de gente é que contamina a sua estrutura de milagre. E muitas vezes você está servindo, você está lá, mas eu sou bem intencionado, eu quero que melhore. Você precisa perceber se melhora. Vocês precisam começar a falar a verdade. Porque se você não está afim de falar a verdade, se você não está afim de ouvir as coisas do jeito que elas se manifestam na vida, você está no canal errado. E está ouvindo a pessoa errada. Tá? Porque se um filho meu faz escolhas ruins, tá? E eu tenho a certeza de que eu orientei, que eu cuidei, que eu supri, que eu incentivei, eu fiz o possível para realizar. E ele desvirtua, tá? Não adianta eu olhar e dizer assim, ó Senhor, onde foi que eu errei? É o contrário. Você precisa acordar de manhã e começar a ter certeza do que você fez e de com qual intenção você fez. É assim que funciona. E aí quando você fizer isso, faz a segunda coisa. Olha em volta e vê quem está no seu mundo e começa a ver se você consegue interagir e conversar com essas pessoas e se elas estão recebendo ou se elas estão trocando coisa boa com você. Vocês não entenderam isso aí, né? Tá? Quando alguém diz assim para mim, tá? Ah, eu sou ótimo porque eu cuido dos meus filhos, tá? No meu consultório, na minha sala, não vai ouvir isso. Vai ouvir assim, opa, beleza. Quem pôs no mundo? Você. A obrigação de cuidar é tua. Até legal. A obrigação legal é tua. Agora, a obrigação enquanto ser humano, certo? Gerado dentro da estrutura do milagre, é você cuidar bem. É você respeitar, você instruir, você apoiar, você amar e você estar lá próximo. Você ser presente. Do jeito que você quer que Deus seja para você. Do jeito que você quer o milagre. Do jeito que você quer ajuda. Do jeito que você quer alguém que te ame. Não é? Porque eu falar para você que eu te amo, mas eu nunca tô lá, não dá, cara. Tá? Não dá para uma mãe chegar para um filho de 20, 30 anos, muitas vezes 40 anos, porque esse filho mudou de caminho, tá? Porque ele não quer mais morrer dentro da profissão dele, ou ele não quer mais continuar num relacionamento ruim, e uma mãe olhar e dizer assim, mas você é um lixo, você é um ingrato, eu deixei de viver a minha vida para você. Amiguinho, isso aí chama canalice. Você não deixou de viver a tua vida. Você fez essa escolha, você não tinha uma vida. Porque se você tivesse, tá?
você estruturava a vida para você poder cuidar de quem te é importante e gerenciar a tua vida. Tá? E se você cuidou dos outros, esperando que os outros vão cuidar de você, outra canalice. Por quê? Hã? Se o teu filho amanhã tem uma chance de ir morar na Bélgica para ganhar 20 vezes mais, porque ele trabalhou para isso, porque ele conseguiu uma oportunidade, e aí você não quer porque você precisa dele aqui para te servir. Ele é ingrato. Opa, para. Para. Se fosse assim, Jesus era ingrato, porque ele criou os caras para aprenderem com ele, aí ele morreu e mandou os caras saírem pelo mundo. Tem um monte de gente que deixou cara. Tem um tal de Pedro, que é um tonto da Bíblia, né? Pouca gente conhece. Pedro era pescador. Tá? Diz a história que além de pescador, ele tinha família e era... a vida dele financeira era bem estruturadinha. Tá bom? E aí ele foi convidado para largar tudo, tá? E virar pescador de homens. Tá? Então, o meu tempo está indo embora. Tá? Meu tempo de conversa com vocês hoje. Mas eu quero que vocês comecem a refletir isso verdadeiramente. Tá? O quanto vocês têm conexão com a verdade da vida de vocês, para vocês poderem entender o que é milagre e começar a reconhecer. Por quê? Porque a estrutura foi criada para você ter alguns pilares. Tá? Se você não entende isso, vai entender a base mística hebraica. Tem um negócio chamado Cabala lá, que chama virtudes, certo? Ou estruturas que fazem parte, que alguns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo pode ser inserido dentro daquela estrutura. Tá? E aquela estrutura parte de Deus, da perfeição, até o nosso mundo. Tá? E ela passa por uma coisa chamada amor, a outra chama equilíbrio, a outra chama severidade. Você precisa começar a incorporar os dons que Deus te deu. Você precisa começar a incorporar o amor que você recebeu na tua vida. Porque se você sente que você não recebeu e você continua vivo, só prestar um pouquinho mais de atenção. Se tudo que está em volta está errado, amigão, arregaça a tua manga aí, ó. Começa a botar ordem no mundo aí. Começa a assumir a responsabilidade por fazer melhor. Tá? Porque tem gente que vai ficar no caminho. Tem pai, tem mãe, tem filho, tá? Que vai morrer no meio do caminho. Certo? Eu tenho as duas pontas. Meu pai é falecido, eu tenho um filho que faleceu também. E não é por isso que acabou a vida. Não acabou. Acabou aquele momento de experiência desse filho. Eu tenho outros filhos, tenho mulher, tenho família, tenho trabalho, tenho as pessoas que precisam do meu trabalho. Eu tenho que continuar cuidando. Eu tenho que agradecer pela experiência de quem passou na minha vida, com os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos ruins têm que me servir de aprendizado, para eu não repetir e para eu aprender a perdoar. E os momentos bons são aqueles que garantem que eu seja agradecido, que eu seja capaz de reverenciar a passagem de um pai, de um filho, pelo tempo que eles tiveram aqui. Tá? E se você frequenta esta página, este canal, você vai entender que a minha vida com meu pai não foi nenhuma maravilha. Olhando do ponto de vista estrutural da vida, relacionamento, certo? Mas meu pai deixou um monte de bons momentos, deixou um monte de cultura, deixou um monte de conhecimento.
E ele fez a escolha que ele disse para ele mesmo que era boa para a vida dele, certo? Não significa que tenha que ser boa para a minha vida, porque muitas vezes não é. E eu vou encerrar a live de hoje com esse conceito, para você também dormir com ele, para se você entrar na live da sexta, você entender esse conceito muito bem entendido. Tá? Existem vários momentos da sua vida com as pessoas mais diferentes que você possa imaginar, tá? Aonde você foi profundamente bem intencionado, você foi lá, fez o teu melhor. Eu espero que vocês tenham feito o melhor de vocês todos os dias da vida de vocês, tá? E que aquilo para a pessoa foi péssimo. Que ela não gostou, que ela não ficou feliz, tá? Certo? Eu tive um momento desse, né? Com a pessoa com quem eu sou casado, a minha mulher, tá? A mulher com quem eu casei, a mulher com quem eu divido a minha vida. Tá? Comecei a ver a minha mulher, tá bom? Fiz um jantar para minha mulher, tá bom? Comprei um vinho, comprei Coca-Cola, fiz macarronada, tá bom? Certo? Aí ela chegou, aí perguntei, quer um vinho? Aí ela disse assim, não tomo vinho de jeito nenhum, não gosto. Tá? Então tem Coca-Cola, não tomo refrigerante. Legal? Tá? Você pode quebrar o pau, pode surtar, pode deprimir, pode começar a reclamar, você pode entender. Tá? Nos entendemos tanto que temos, né, mais de 25 anos de casado. Tá? Então, se é importante, reconcilia. Se é importante, recupera, refaz o caminho, reestrutura, redireciona, renasce. A Páscoa é para isso, para você renascer, para você repensar, para você refazer, para você repensar. Se não é importante para você, aprende e deixa embora. Se liberta e liberta. Tá? Porque muitas vezes o teu relacionamento obsessivo, aquela pessoa com quem você só choca, ela se dá bem com outras pessoas, mas com você não. Isso vale para pai, isso vale para mãe, isso vale para irmão. E aí você entende que cada um de nós é diferente das outras pessoas. Cada um de nós escolhe coisas diferentes. Por quê? Porque nós somos estruturalmente diferentes. Nós somos visceralmente diferentes. Nós somos atomicamente, molecularmente, e dentro da nossa construção do nosso DNA, nós somos diferentes. Do mesmo jeito que a nossa percepção do nosso universo é diferente em cada um de nós. Tá? Então, comece a dar valor para os milagres que você recebe. Tá? Na sexta-feira eu retomo com vocês falando sobre a percepção do milagre. Tá? Por quê? Porque o milagre é para qualquer um, para gente que tem defeito, para gente que tem problema, para gente que vem de mundo problemático. Tá? E tudo o que ele precisa é que você comece a ser grato e perceba a sua vida. Tá bom? Eu sou Rodrigo Pereira. Tá? Eu fico muito feliz que vocês tenham me acompanhado nessa noite, para quem pôde. Grande beijo. Tá? Nos vemos sexta-feira neste mesmo horário, nesse canal. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tá? Façam um mundo melhor pelas ações, pela passagem de vocês, pelo serviço de vocês para o mundo e para a humanidade. Grande beijo. Boa noite.